Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a fazer os exercícios de radioatividade. Então, primeiro, quando o átomo de isótopo 228 do elemento químico tório libera uma partícula alfa, partícula com 2 prótons e número de massa igual a 4, originando um átomo de rádio de acordo com a equação. Então, está aqui a reação, quer dizer, a reação de emissão de alfa. Quais são os valores de x e y? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é lembrar que o somatório do número de massa no reagente, que no caso aqui é 228, tem que ser igual ao somatório do número de massa no produto. Então, vai ficar y mais 4, que a gente vai achar o valor de y. Então, passando mais 4 para o outro lado, y vai ser igual a 228 menos 4, y vai ser igual a 224. A mesma coisa fazendo para o número atômico, para achar o valor de x. O somatório do número atômico no reagente, que é x, vai ser igual ao somatório do número atômico no produto, 88 mais 2. Então, x vai ser igual a 90. Então, já achei o meu valor de x, que é 90, e o meu valor de y, que é 224. Então, a resposta vai ficar letra D. Questão 2. Na transformação do urânio 238 em chumbo 206, quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas por átomo do urânio inicialmente, respectivamente? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é montar a reação radioativa. Quando ele fala transformação do urânio em chumbo, quer dizer que o urânio ele está no reagente e o chumbo está no produto. E também pergunta quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas. Se a partícula foi emitida, quer dizer que ela está no produto. Então, a reação vai ficar assim: o urânio 238, ele vai se transformar em chumbo 206, onde ele vai emitir a partícula alfa, lembrando que alfa, o número de massa é 4 e o número atômico é 2. Eu não sei quantas partículas são, então eu vou colocar x. E além da partícula alfa, ele também vai emitir a partícula beta, lembrando que o número de massa de beta é 0 e o número atômico é menos 1. E eu não sei quantas partículas beta foram emitidas, então eu vou ter que colocar outra incógnita, só que diferente de x, então eu vou colocar y. Aqui continua com o mesmo raciocínio, onde primeiro a gente vai encontrar o número de partículas alfa, tá? Fazendo pelo somatório de massa, ou seja, o somatório do número de massa no reagente, que é 238, tem que ser igual ao somatório do número de massa no produto. Então, vai ficar 206 mais... Como eu não sei a quantidade de partículas alfa, aí eu coloquei o x, você vai ter que pegar esse x e multiplicar por 4. Então, vai ficar mais 4x. E quando eu olho para as partículas beta, que são y, quando eu multiplico o y por 0, vai dar 0. Então, por isso que eu vou ficar só com uma incógnita, tá? Então, vai ficar y vezes 0, que vai dar 0. Vou achar o valor de x. Então, eu vou passar o 206 para o outro lado. Então, vai ficar 4x é igual a 238 menos 206. X vai ser igual a 238 menos 206, vai dar 32. Se o x está multiplicando o 4, passa para o outro lado dividido por 4, x vai ser igual a 8. Então, achei a quantidade de partículas alfa emitidas, que foram 8. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o número atômico para achar a quantidade de partículas beta, tá? O somatório do número atômico no reagente, que é 92, tem que ser igual ao somatório do número atômico no produto, que é 82. Aí agora eu tenho a quantidade de partículas alfa, que são 8. Então, vai fazer 8 vezes 2. Então, 8 vezes 2 vai dar 16. E eu não sei a quantidade de partículas beta,
mas eu sei que eu tenho y partículas beta e o número atômico é menos 1. Então, menos 1 vezes y vai dar menos y. Achando o valor de y, a gente vai ter, passa para o outro lado, menos y vai ser igual a 92, menos 82 menos 16, menos y vai ser igual a menos 6. Só que a gente não quer achar menos y, a gente quer y. Então, y é igual a 6. Ou seja, eu tenho 8 partículas alfa e 6 partículas beta. Então, a resposta vai ficar letra C, 8 e 6. Questão 3. Considere a equação nuclear incompleta abaixo. Para completar a equação, é correto afirmar que o ameriço 240 é o isótopo radioativo que se obtém juntamente com um próton e 2 nêutrons a partir do bombardeamento do plutônio com. Então, ele quer saber que partícula é essa que o plutônio vai ser bombardeado. Então, como eu não sei a partícula, eu vou colocar X. E eu sei que a partícula vai ter um determinado número de massa e um determinado número atômico. Então, eu coloquei X, A e Z. Agora, como é que eu vou completar o restante da equação? Primeiro, você tem que ir na tabela periódica para verificar o número atômico do plutônio. Indo na tabela periódica e verificando o número atômico do plutônio, vai dar 94. E também tem que olhar o número atômico do ameriço, que vai ser 95. Aí ele vai emitir o próton. Lembra que o próton, o número de massa é 1 e o número atômico é 1. E também 2 partículas neutras. Lembra que o neutro tem número de massa 1 e número atômico 0. Agora eu tenho como descobrir que partícula é essa que foi bombardeada no plutônio. Pelo somatório do número atômico, somatório do número de massa no reagente, ou seja, 239 mais A vai ser igual ao somatório do número de massa no produto, que é 240 mais 1, e eu tenho 2 partículas neutras, então você tem que fazer 2 vezes 1, que vai dar 2. Vou achar o valor de A passando o 239 para o outro lado. Então, eu vou ter que A vai ser igual a 240 mais 1 mais 2 vai dar 243, menos 239. A vai ser igual a 4. Agora, eu vou achar o número atômico para descobrir quem é a partícula. Eu sei que o somatório do número atômico no reagente, que é 94 mais E, vai ser igual ao somatório do número atômico no produto. 95 mais 1 e o número atômico do neutro é igual a 0. 2 vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou ter que Z, passando para o outro lado, 94, vai ser igual a 95 mais 1 vai dar 96, menos 94, Z vai ser igual a 2. Então, a partícula que tem o número de massa 4 e o número atômico 2 vai ser a partícula alfa. Então, o plutônio ele foi bombardeado por uma partícula alfa para se transformar em ameriço 240 e emitir um próton e 2 nêutrons. Questão 4. Ao estudar a desintegração radioativa de um elemento, obteve-se uma meia-vida de 4 horas. Se a massa inicial do elemento é 40 gramas, depois de 12 horas teremos em gramas. Então, ele quer saber quantos gramas você vai ter do elemento radioativo. Então, você começa. Inicialmente, a gente tem 40 gramas do elemento. E ele te deu a meia-vida desse elemento, que corresponde a 4 horas. Ou seja, passou 4 horas, ele desintegrou a metade. Então, 40 dividido por 2 vai dar 20. Só que eu ainda não cheguei nas 12 horas, passou apenas 4 horas. Então, vamos utilizar mais uma meia-vida, 4 horas. Passou mais um tempo de meia-vida, desintegrou a metade, ou seja, 20 dividido por 2 vai dar 10. Até aqui, a gente tem 4 horas mais 4 horas vai dar 8 horas. Eu não cheguei a 12. Passou mais um tempo de minha vida, ele desintegrou a metade. Metade de 10 vai dar 5.
Então, até aqui, ó, a gente tem 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, restou quanto? 5 gramas. Resposta, letra B. Questão 5. Sabendo que após 15 minutos de observação, a massa da amostra de um isótopo radioativo sofre uma redução de 144 miligramas para 18 miligramas. Qual será o valor da meia-vida desse isótopo? Então, a gente tem 14 miligramas, que é a massa inicial. Aí passou um tempo de meia-vida, que eu não sei quanto é que é, porque ele falou que ele observou isso em 15 minutos. Então, eu vou colocar a letra P, que a gente representa o tempo de meia-vida por P. Então, passou um tempo de meia-vida, ele diminuiu a metade. Ou seja, 144 dividido por 2 vai dar 72. Eu ainda não cheguei a 18. Então, passou mais um tempo de meia-vida. 72 dividido por 2 vai dar 36. Eu não cheguei a 18, então vou passar mais um tempo de meia-vida. 36 dividido por 2 vai dar 18. Então, eu cheguei à massa que ele observou. De 144 até chegar a 18 miligramas, teve o quê? Tiveram 3 tempos de meia-vida, ou seja, 3 tempos de meia-vida, que é 3 vezes P, vai corresponder a 15 minutos. Então, P vai ser igual a 15 dividido por 3. Meu P vai ser igual a 5 minutos. Então, o tempo de meia-vida desse isótopo radioativo corresponde a 5 minutos. Resposta letra P. E a questão 6. O elemento radioativo tem um isótopo cuja meia-vida é 250 anos. Que percentagem da amostra inicial desse isótopo existirá depois de 1000 anos? Então, como é porcentagem, sempre parte inicialmente de 100%, que aí você tem tudo. 100%. Passou um tempo de meia-vida, que corresponde a 250 anos, então ele diminuiu a metade da porcentagem dele, ou seja, 250. Então, vai pegar o 100, dividir por 2, vai dar 50%. Mas ele quer saber em 1000 anos. A gente não tem 1000 anos, só tem 250 anos. Então, continua. 50%. Passou mais um tempo de meia-vida, que corresponde a 250 anos. 50% dividido por 2 vai dar 25. 250 mais 250 dá 500 anos. Ainda não cheguei a 1000, então eu continuo. Passou mais um tempo de meia-vida, que é 250. 25 dividido por 2 vai dar 12,5%. Então, agora eu vou verificar. 250 mais 250 mais 250 vai dar 750 anos. Ainda não cheguei a 1000 anos. Então, eu vou passar mais um tempo de meia-vida, que é 250 anos. Eu vou ter 6,25%. Aí, agora, quando eu faço 250 mais 250, 500 mais 250, 750 mais 250, 1000. 1000 anos, que foi isso que ele falou. Então, quanto que vai existir desse isótopo radioativo? Apenas 6,25%. Resposta, letra D. Bom, então aqui eu finalizo esses exercícios, que são os exercícios básicos para vocês fazerem o formulário avaliativo, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, que assim que puder eu respondo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.